Alô, alô. Bom, pessoal, alô, bom dia. Bom, já temos aqui a presença do professor Marcelo, o reitor já está aqui conosco. Vou pedir que componha a mesa para a gente dar início à reunião. Acho que o pessoal já está devidamente acomodado. Tem alguns lugares ainda, viu, pessoal, de pé, por favor. Então, o professor Marcelo, a doutora Luciana e o doutor Tacílio é quem vai acompanhar conosco na mesa. A ideia do trabalho, nós vamos dando a dinâmica aqui com vocês, então a gente vai começar a reunião. Bom, pessoal, bom dia. A gente pediu essa reunião, convocou essa reunião para conversar um pouquinho sobre essa decisão recente que teve aí da Justiça, para explicar. Em geral, quando acontecem essas situações, começa a ter muita boataria, WhatsApp para cá, para lá, Facebook, e cada um fala um negócio, e aí todo mundo fica meio perdido. E naturalmente é uma situação que preocupa todo mundo, do nosso ponto de vista como administração, preocupa. Vocês veem aqui, olha a quantidade de gente que aposto que a pergunta é: devo me aposentar ou não, certo? Então a questão fica, bom, quem vai ser o último a apagar a luz aqui? Então é claro que do ponto de vista da administração, da Unicamp, a gente tem o interesse que as pessoas sejam esclarecidas e não façam, né, nenhuma ação sem pensar direito no que isso representa. E realmente a situação há perigo, não há de mudar. Temos aqui de fato, né, uma situação de direitos adquiridos, como que fica isso e assim por diante. Então essa um pouco a nossa ideia de discutir e comentar com vocês. Eu já adianto que a gente também não tem bola de cristal, então não sabemos de fato o que vai acontecer com a nova regra de previdência, não temos ideia, mas isso é um assunto que vai demorar ainda, né? Não tem um projeto, não começou a discussão, então não é algo que a gente pode prever o que vai acontecer, nem como vai ser. E também não podemos aqui ficar dando opiniões pessoais. Muita gente vem e me pergunta: o que você acha? Devo me aposentar ou não? Eu nunca respondo, porque não vou ser o responsável depois da pessoa me falar: você é culpado que eu não me aposentei ou que eu me aposentei. Não quero, nem eu, nem o Tafilho, ninguém aqui vai dizer nada desse assunto. Isso é uma opinião de foro pessoal, cada um tem a sua decisão de fazer o que deve ou não. O que a gente vai explicar aqui é um pouco o que aconteceu, como está a situação, o que está sendo feito, e só, tá? Não queremos e não devemos interferir nas decisões de cada pessoa, tá bom? Além disso, para uma reunião destas dar certo, eu sei que todo mundo que está aqui, e quem até também está assistindo eventualmente, tem a sua pergunta pessoal, a sua angústia, né? Eles falam: e o meu caso? Meu caso é esse, eu fiz aquilo, Se a gente começar a discutir casos individuais aqui, a gente está perdido, né? Não sai mais, certo? Então, a ideia aqui depois, na DGRH, todo mundo tem a possibilidade de ir lá discutir e tal. O que eu vou pedir para todo mundo, claro, vamos abrir a palavra, discutir, conversar, mas evitar que a gente comece a citar casos pessoais, porque senão cada um vai querer citar a sua angústia, a sua questão, e vai ficar impossível da gente continuar aí a reunião, tá bom? Só essa um pouco a introdução e um pouco a ideia do que a gente vai fazer. Eu vou ficar uma meia horinha só, porque depois tem outro compromisso, mas aí a gente vai vendo. Vamos fazer uma apresentação muito rápida e depois abrir um pouco para questões mais gerais, tá bom? Pode ser assim? Tudo bem? Então, Luciana, você quer começar? Fala você. Bom dia. Então, essa é uma ação que tratou sobre a mudança de regime também, do pessoal que foi admitido até a implementação do Unicamp no final de 84.
e que mudou de regime, que fez a opção regime estatutário a partir de 5 de outubro de 88, que é a data da Constituição Federal. Essa possibilidade de mudança de regime, ela estava prevista no artigo 1º das disposições transitórias do Unicamp, e não tinha prazo para que a opção ocorresse. Então, isso aconteceu ao longo dos anos, aí, até bem que recentemente, mas a grande maioria aconteceu no início dos anos 90. Então, o promotor de justiça, aqui da Promotoria de Campinas, ele, analisando o ex-Unicamp, ele verificou essa possibilidade de mudança de regime sem data para ocorrer, e apontou que após 88, por conta do que consta na Constituição, não poderia ter ocorrido nenhuma outra mudança de regime, né? Uma discussão que vocês já conhecem, da outra ação, de 85 e 88, então é muito parecido, o assunto é muito parecido. É uma ação civil pública, o promotor pede a atos de mudança de regime, dos atos da opção à mudança de regime, ao regime estatutário. Essa ação contemplava mais ou menos 700 pessoas, né? Uma ação contra a Unicamp, mas que envolvia atos de mudança de regime de 770 pessoas. E a gente, na defesa, defendeu o ato em si, mas defendeu algumas outras coisas que seriam, na nossa visão, determinantes para encerrar essa ação, que seria o chamamento ao processo dessas 700 pessoas, porque elas são pessoalmente envolvidas, né? Porque uma nulidade de opção ao regime estatutário envolve a vida funcional de cada um, né? O tempo de serviço, a possibilidade de se aposentar de cada um, e a prescrição em si, porque a mudança de regime ocorrida em 88, 89 não poderia ser discutida judicialmente agora. Então, essas são nossas teses de defesa, além da própria questão da possibilidade de mudança de regime em si, admissões antes da Constituição e tudo mais. Bom, a ação foi julgada sem considerar esses argumentos nossos, sem que as pessoas fossem envolvidas na discussão, pudessem defender a sua situação individual. E houve a decretação aí da nulidade dessas opções. Atendendo a um argumento nosso também, o juiz ele assegurou alguns direitos adquiridos, como aposentados, e ele fala em direitos adquiridos, então, no nosso entender, também estariam incluídos aí quem tem tempo para aposentar já implementado, quem tem concurso público, porque essa é uma discussão também muito recorrente nessas ações, quem tem concurso, quem não tem concurso. Então, esse universo aí de 700 pessoas reduziu bastante. O juiz fala em 267, mas a gente já verificando talvez seja menos que isso, precisamos ver caso a caso, aí a DGRH vai ajudar. E é isso, e deu essa sentença que tomou todo mundo de surpresa. Tem providências da Procuradoria, já estão sendo tomadas, como esses argumentos de chamamento às pessoas do processo não foi feito, a gente já apresentou embargos, que é um recurso agora antes de ir para o tribunal, vamos esperar ele julgar, decidir, depois a gente vai apelar para o tribunal. Tem chance de anular essa sentença por conta disso, porque as pessoas não foram incluídas na discussão e a gente entende que elas têm que ser, é a vida funcional de cada um. Então, é um processo que ainda vai longe. É um julgamento de primeira instância e ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. É isso. Resumo da ação é isso. Acho que é um processo que foi, na minha opinião, indevidamente apressado, porque não houve instrução. Quer dizer, toda a matéria de contestação, ela poderia gerar uma instrução probatória e isso não aconteceu. Principalmente porque as pessoas envolvidas nos atos, as pessoas que optaram, não puderam ser chamadas ao processo. Acho que esse é um ponto forte que nós temos. Não é uma coisa que vai ser julgada semana que vem, pelo contrário, ainda está em fase de julgamento de embargo e declaração, mas quando for para o tribunal, eu acho que nós temos uma boa chance aí.
Basicamente é isso, gente. Então, que, em resumo, traduzindo aqui um pouco, né? É uma ação que está ainda numa primeira decisão, estamos recorrendo, tem um monte de problemas que nós enxergamos que tem, então é algo muito preliminar. E geralmente essas questões se alongam por meses, por anos, né? Então, a nossa expectativa aqui é que esse assunto ainda tenha realmente, como a Luciana falou, muita água para rolar. Nada vai acontecer imediatamente, ou seja, não é necessário, aqui traduzindo para a angústia das pessoas, pedir aposentadoria hoje, porque é realmente algo que vai ter um tempo para isso acontecer, e de que maneira vai acontecer, isso vai aos poucos ir, digamos assim, ir avançando. Então, naturalmente, dá um susto, né, em todo mundo, ver uma notícia dessas, acaba acontecendo e dando um susto, mas do ponto de vista jurídico ainda temos muito para trabalhar no ponto de vista da defesa aqui das pessoas, em primeiro lugar, e da universidade, naturalmente. Pouco isso é o resumo. É isso. Vamos abrir um pouquinho para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta. Lembrem, gostaríamos de ter perguntas mais gerais do que casos individuais, para não contaminar, digamos assim, porque aqui temos, cada um é um caso, como foi dito aí. Tá bom? Alguém tem alguma questão? Pois não. Vamos lá. Não tá. Segura um pouquinho, para esse botão ele é fundo um pouquinho. Não, aqui estão transmitindo. Bom dia. Não ficou muito claro para mim se o direito garantido dos aposentados. O aposentado, ele tem o direito garantido do estatutário? Essa acho que é uma pergunta geral. Desculpa, não ficou muito claro para mim essa questão. E é isso, não vou falar do meu caso. Vou passar duas ou três perguntas para a gente... Vamos lá, passa lá atrás. É bom o pessoal se apresentando também. Oi, bom dia a todos. Eu sou Fernanda Freire, sou do NIET. Eu entendo que os aposentados estão fora dessa sentença, né? A minha questão é, as pessoas que se aposentarem antes da tramitação desse processo, do andamento do processo, elas estarão asseguradas com essa sentença da primeira instância, caso ela perdure? Essa é uma questão. A outra questão é, as pessoas que se aposentarem e, porventura, a universidade perder esse processo, elas poderiam pedir reintegração? Zé Luiz do Sindicato. Na reunião da CAD, você disse que reduziu a lista. Eu queria saber como ela reduziu do 267 para um número menor, né? E qual foi a questão que fez com que ela reduzisse? Bom dia. Quero cumprimentar o reitor, o professor Marcelo, o doutor Otacílio, em nome de vocês e todo o pessoal da mesa e os presentes aqui. Mas eu tenho um entendimento muito parecido com o que o reitor disse, no sentido de apavoramento. Acho que não é o momento de nós, todas as pessoas aqui, se apavorarem. Mas é preciso ficar claro algumas coisas para que a gente saia daqui um pouco mais tranquilo. Primeiro, essa questão da nulidade. O que significa nulidade por completo? Acho que o doutor Otacílio e a doutora Luciana, é Luciana mesmo? Luciana, pudesse nos esclarecer isso. O que significa, de fato, a nulidade do processo? Eu não sou advogado e confesso que eu sou muito ruim para interpretar texto, mas eu vou ler aqui um trecho da ação, que eu li a ação inteira, e o que eles dizem é o seguinte, ante o exposto,
julgo procedente, em parte, a ação movida, eu acho que todo mundo leu, mas só para repetir aqui, ação movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Universidade Estadual de Campinas, nos termos do artigo 487.1. Esclarecer para a gente esse artigo, eu não tive tempo de pesquisar, mas esclarecer isso daí, do Código do Processo Civil, para declarar mantida as opções que já se convalidaram no tempo. O que é isso, convalidaram no tempo? Se isso significa para quem já tem tempo de aposentadoria ou não, vírgula. Pela aquisição de direitos pelos interessados. Então, os interessados que, no decorrer do processo, eles pedirem a aposentadoria, enquanto não transitar em julgado, se isso está valendo ou não. Tal, vírgula aí, tal como ocorreu com os aposentados, anulando-se apenas os atos daqueles que realizarem a opção pelo regime estatutário. Então, eu não sou advogado e confesso que eu tenho dificuldade para interpretar essas coisas, mas a sentença como um todo, que eu li ela inteira, ela se resume nesse parágrafo, na minha opinião. Então, assim, duas coisas. Primeiro, o que é convalidar no tempo? Se convalidou no tempo. Segundo, pela aquisição dos interessados. Os interessados que convalidou no tempo ou os interessados que já pediram a aposentadoria e estão aposentados. E esse 480.1 do Código Processual, para esclarecer o que ele fala para a gente dentro disso daí tudo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos responder aqui. Bom, a questão da interpretação é sempre uma questão que é o ponto crítico justamente do direito, né? Às vezes, mesmo uma lei escrita e muito clara é interpretada de maneiras diferentes. Tá? Nosso entendimento aqui, como a doutora Luciana falou, é que quem tem direito adquirido, tem direito adquirido, não importa se já se aposentou ou não. Esse aqui é nosso entendimento, mas claro que esse entendimento vai depender dos juízes, de outras pessoas também tenham o mesmo entendimento. O Gilmar pode responder a questão dos números que o Zé Luiz perguntou. Pois não. O número ele mudou do ano passado para cá, praticamente, desde o julgamento entre o Ministério Público e o TJ. Acontece que, vocês vão notar lá na leitura do texto, que foi trabalhada a primeira listagem em julho de 2017. O universo total, a doutora Luciana já lembrou, 760, né, são os envolvidos, mas os 267 é porque o juiz destacou o fato de ter ingressado sem concurso público. Daí vem a diferença desse número. Então, 760 é geral, 267 é os que têm ingresso na universidade sem concurso público ou processo seletivo à época, e de lá para cá já tivemos 50 aposentadorias, de um ano e meio para cá, tá, praticamente, 50 aposentadorias, um falecimento e uma demissão. Então, isso faz com que hoje são 215 ativos. Então, daquela lista que o juiz se refere na sentença 267, 215 estão, boa parte deles, aqui conosco hoje. Esses são os números. Eu vou fazer uma interpretação, com o professor Marcelo, aqui da Procuradoria, daqui da Universidade, que a gente entendeu da sentença, e acho que com isso eu vou conseguir responder a todas as questões. Então, vou ler de novo, que o colega leu ali, mas explicando ponto a ponto. Então, dá para ouvir agora? Tá. Então, julga procedente nos termos do 4871 do CPC, isso quer dizer que julga procedente analisando o mérito. Conhece o mérito e julga. Então, é por isso que ele menciona o 4871. Para declarar mantidas as opções que já se convalidaram no tempo. Então, o pedido inicial era nulidade de todas as opções, e ele modula essa sentença, porque ele julga procedente para anular, ou melhor, decretar nulidade, mas ele faz algumas ressalvas na modulação. Então, estão mantidas, quer dizer, não anuladas as opções que já se convalidaram no tempo. Quer dizer o quê? Dos direitos adquiridos, como diz o professor Marcelo. Então, assim, quem já adquiriu o direito não vai ter a opção anulada. Então, quem já se aposentou está fora da sentença, que é a primeira pergunta, né? Está evidente, muito claro.
Quem tem direito de se aposentar é nosso entendimento também que está fora, porque aqui ele fala pela aquisição dos direitos pelos interessados, então, tal como ocorre na aposentadoria. Então, ele dá na nossa visão, dá o exemplo da aposentadoria, mas nós estamos entendendo que não é só quem está aposentado, é que também já implementou o direito, mas não saiu ainda, mas já tem direito. Se quiser implementar, implementa. Anulando-se os atos apenas daqueles que realizaram a opção pelo regime, mas que foram contratados sem concurso. Então, dentro desse universo, quem fez concurso público também está fora da sentença. Não foi atingido pela sentença. E que se encontram na ativa. Então, ele reforça a questão de quem está aposentado está fora da sentença. Então, está na ativa, não tem concurso público e não tem direito de se aposentar, esse é o atingido pela sentença. Quem não preenche esses 3 requisitos está fora da sentença. Essa é a nossa visão. Vou corrigir só um pouquinho, peço desculpas para o Gilmar, vou corrigir um pouquinho a sua informação, Gilmar. Os 267 que o juiz menciona aqui são servidores da ativa, que, quando a gente apresentou a defesa, estavam na ativa. Depois de 2016 para cá, podem ter se aposentado. Então, é isso que tem que ser corrigido. Mas, na época da defesa, né, do ingresso da ação, eles estavam na ativa. Desses 267, tem gente que fez concurso. Então, cai. Então, não é 267 mais. Desses 267, tem gente que fez concurso e tem gente que já se aposentou. E tem gente que já tem tempo para se aposentar. Então, a gente pega esse 267 e vai excluindo esses grupos. Então, a gente vai chegar num número menor que esse. Tá? É isso. Ficou faltando alguma coisa? Da reintegração. Deixa eu só concluir, porque tem uma pergunta da reintegração ali. Né? Olha, não, porque ninguém está sendo desligado. A reintegração é para o caso do desligamento, da rescisão do vínculo, não é o caso. Então, quem se aposenta, na nossa visão, quem tem tempo para se aposentar está fora da sentença. Então, não está atingido pela sentença. Caso, numa avaliação pessoal, entenda por se aposentar, a gente entende que, se mantiver a sentença como ela está resguardado. E não tenho que falar de reintegração depois, quem aposentou, aposentou. Aí vai ter que ver caso a caso. Tá bom? Bom dia, Augusto do CLE. Eu tenho uma questão aqui do seguinte. Aqui nós seccionamos as pessoas que tiveram concurso, seccionamos as pessoas que já aposentaram, as pessoas que receberam, prescreveram o seu tempo de serviço, mas ainda não foi tratado aqui o caso de mensageiros, que acho que a maioria das pessoas aqui, em especial guardinhas e patrulheiros que entraram, é o caso específico, mas também não vou entrar em assunto específico. Essa pessoa que chegava aqui, ela não pedia emprego, não era um balcão de emprego aqui. Ela chegava aqui, a DGRH perguntava para ela o seguinte: você tem carteira assinada e você tem CPF? E a pessoa dizia: não, foi o meu caso. Então tire, porque nós estamos te contratando. Tá, então era um negócio assim, não existia concurso, mas existia um contrato com essas organizações que traziam os profissionais para trabalharem aqui. Tá? Então, eu acho que existe alguma situação a ser estudada nisso, porque várias pessoas vieram prestar serviço aqui e elas vieram com contrato via patrulheiro, via guardinha e até mensageiros. Tá? Então, acho que existe um estudo muito mais apurado nessa causa especial, porque, repito, ninguém veio aqui pedir emprego e falar assim: olha, eu quero uma vaga na Unicamp. Não, ela foi oferecida assim que essa pessoa chegou com uma carta de apresentação aqui. Essa é a minha questão. Certo. Mais questões? Atrás, o Jamal ali. Obrigado, bom dia a todos. Pelo que eu entendo, todos os atos da reitoria da administração são pautados por legislação. Estou lendo ali agora, ou seja,
ações realizadas com base no artigo 1º das disposições transitórias do Exunicamp. Minha pergunta é, essas disposições transitórias do Exunicamp são inconstitucionais? Porque, pelo que eu entendi, é isso que está na sentença, que não poderia ser feito a migração para o regime estatutário com base nessas disposições transitórias, porque fere a Constituição. É isso? E continuando, depois de todo esse tempo, desde o Exunicamp, agora que se vê que essas disposições transitórias são inconstitucionais? Essa é a minha pergunta. Mais alguma pergunta? Pois não. Lá atrás. Celso Ribeiro, do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. A minha pergunta é, no caso dos que estão em atividade, caso tenha que retornar para a CLT, o que significa isso? A nulidade lá do ato que foi a opção pelo regime estatutário. A pessoa vai voltar para a CLT lá no dia que ela mudou, e aí, sendo regime seletista, a pessoa vai ter direitos, por exemplo, ao FGTS, essas outras, como fala, coisas típicas, né, do regime seletista, e também com relação à aposentadoria. Existiria alguma forma dessa pessoa que estiver no regime seletista, ela entrar dentro desses programas que tem hoje, tipo Previcom, para que ela mantenha a aposentadoria integral, mesmo sendo seletista? Bom, vamos responder algumas questões. Deixa eu fazer uma pergunta especificamente com relação... Só um comentário que eu gostaria de repetir aqui com relação ao que o Jamal perguntou. A questão sempre de ações que aparecem são ações que aparecem, às vezes, por certas situações que a gente não prevê. E não significa que seja não constitucional ou inconstitucional. São interpretações diferentes de leituras da legislação, que aparecem, às vezes, em certos momentos, por 1001 razões. Eu vou dar outro exemplo para que está todo mundo, só para esquentar ainda mais, né? A gente teve que solicitar, por exemplo, o imposto de renda, bens e direitos de todos os servidores. Pediu uma lei de 1992, que a gente nunca pediu. Aí, por uma situação completamente fora de controle, através de um processo, de um recurso, de um servidor, o Ministério Público pediu as 5 últimas declarações de um servidor aqui. A gente respondeu, não temos. E aí o Ministério Público falou, como assim vocês não têm? Vocês são obrigados a ter, por causa da lei tal de 92, que vocês não estão cumprindo. Cumpra-se. Então, às vezes, pode passar, como você vê, anos sem ninguém falar nada. De repente, a gente descobriu, percebeu que estava sem uma legislação. Então, acontece aí a mesma coisa. Passaram, aparentemente, anos sem essa discussão, ou sem essa interpretação. Por algum motivo, iniciou-se especificamente essa ação, e a interpretação dada agora é nesse sentido, mas não necessariamente ela é verdadeira. A gente aqui está justamente fazendo a contestação, que nós acreditamos que esteja correta a maneira que a Unicamp procedeu, e vamos defender essa maneira que a Unicamp procedeu, e todos os trabalhadores que estão envolvidos neste caso. Então, é um pouco assim que funciona, de uma maneira geral, a justiça. Mas eu vou passar aqui para a Luciana e o Otacílio responderem. Só queria falar no Jamal, as disposições transitórias do Exunicamp, o que esta sentença está dizendo é que elas não foram recebidas pela Constituição de 88.
Elas valeram até 5 de outubro de 88, mas agora ele acha que a partir daí elas não podiam ter surtido efeito. Tá? É isso. Tá? Em relação ao mensageiro, depois a Luciana até complementa, esse é um grupo que foi sempre tratado de uma maneira especial, porque havia entendimentos de que eles não poderiam migrar para o outro regime. Depois, mais adiante, isso foi resolvido. Algumas pessoas, inclusive, ganharam na justiça esse direito. Tá? Mas, fundamentalmente, não se está se discutindo, embora tenha esse discriminante de com concurso, sem concurso, não está se discutindo nesta sentença a admissão, está usando a opção após 5 de outubro de 88. E aí, seja mensageiro, seja o servidor de outra função, todos ficam igualados por terem feito a opção segundo a sentença após 5 de outubro de 88. Tá? Só para falar dos efeitos da decisão, né, do pessoal do sindicato, a nulidade de um ato implica em que ele não tenha surtido efeito no tempo. Então, assim, se decretar nulo, então tudo volta ao que era antes da opção. Então, a pessoa volta a ser seletista, com os direitos seletistas e tudo mais. Agora, é absurdo nesse caso, porque as pessoas estão há décadas no regime estatutário, então é esse o grande apelo nosso, o grande argumento de defesa, que é a segurança jurídica. As pessoas estão há décadas recolhendo, contribuindo para a SPPREV, né, para o regime próprio, e, de repente, elas viram seletistas, e como é que fica a compensação financeira, previdenciária, fundiária? São regimes diferentes com o decorrer da vida funcional, com diferenças de adicionais e de tudo mais, e de benefícios e de vantagens. Então, de fato, você pegar isso agora e retroagir 30 anos, falando, não, agora você volta a ser seletista, é uma situação absurda mesmo. De fato, mas juridicamente é isso que significa. Sim, só para completar isso daí, então, do ponto de vista administrativo, como eu já disse no início, volto a repetir, talvez com outras palavras, nós, como administração, a PG, continuará fazendo a defesa e fará a defesa até as últimas consequências. Primeiro porque implica, em primeiro lugar, numa justiça com as pessoas, como já foi dito aí, né, que às vezes, na época, não tiveram opção, não quiseram, ou seja, não é um ato deliberado das pessoas, é uma opção que a universidade fez. Então, a universidade responderá e fará essa defesa até as últimas consequências. Em segundo lugar, naturalmente, a preocupação de não prejudicar ninguém e não prejudicar a própria universidade, que naturalmente, numa situação, digamos assim, extrema, terá que ver como fazer. Mas nós acreditamos aqui com toda a tranquilidade de dizer que a sustentação aí dessa sentença não acaba acontecendo, mas pode demorar um tempão. Então, é um pouco esse espírito, essa ideia que a gente queria chamar essa reunião para realmente dar uma tranquilizada nas pessoas, né? Não é algo que vai ser de hoje para amanhã ou nessas semanas. É algo que vai se alargar no tempo, essa discussão, essa decisão. Pois não. Bom dia. É o seguinte, por que somente para o pessoal da ativa o tempo não contou? Contou para aposentado, contou para as outras... Contou. Né? Por que somente contou para os ativos? E a outra coisa, eu também li a peça inteira lá, a decisão do juiz, eu não entendi qual que seria o prejuízo da Unicamp se isso for constatado até na última instância. E a terceira pergunta a Unicamp ela vai continuar dando respaldo para a gente mesmo depois de ser, vamos dizer, o fato ser consumado lá em prejuízo dos interessados? Ou
a gente vai ter que promover uma ação para ter, de fato, esses direitos que vocês mencionaram? Porque uma coisa é ter direito e a outra questão, para mim, é você ter, de fato, esse direito conseguido. Fundo de garantia, ter tudo isso. Certo. Mais questões? Pois não. Bom dia, meu nome é Lúcia. Eu gostaria de saber se vocês vão divulgar essa listagem de quem está fora dessa lista anterior. Porque, por exemplo, eu sou concursado. E lendo toda essa notícia que saiu, eu acabei entendendo que eu estava nessa lista por não ter feito um concurso CLE para mudar. E eu acho que deve ter mais gente aqui na mesma situação. Então, eu gostaria de saber se vocês vão divulgar uma lista de quem já está fora dessa outra lista. E se esse processo todo, pelo que eu entendi, começou em 2017, por que vocês não nos avisaram antes para que a gente pudesse ter optado por ter se aposentado e não estar aqui passando por todo esse problema agora? Obrigada. Mais questões? Bom, sobre a tua questão, desculpa, Geraldo, a tua questão, eu acho que há um mau entendimento. Na nossa visão, o tempo também conta para todo mundo que tem direito adquirido, na nossa interpretação, tá contado, está mantido, ou seja, não se aplica. Então, conta igual. Não entendi a tua colocação de por que não. Então, mas volto a insistir. É a nossa leitura e nossa interpretação aqui do documento. É que todo mundo que está com direito adquirido está contado. A outra questão que você coloca é por que haveria prejuízo. Porque, naturalmente, vamos colocar o pior cenário, certo? Que é se essa sentença acaba sendo a que acaba vencedora, digamos assim, que eu acho que é um cenário, é o pior cenário, mas pouco provável. Mas, de qualquer maneira, vamos imaginar que ele ocorra. Naturalmente, as pessoas que foram prejudicadas com esta sentença vão solicitariam ou iam solicitar um pagamento retroativo de todos esses anos de não pagamento dos fundos de garantia, etc. E eu acho que a Unicamp terá que responder por isso. Eu acho que essa é a questão mais básica de todas. Mas, volto a insistir, eu realmente, olhando o histórico e vendo tudo, acho que esse assunto não vai terminar desta maneira. A gente tem muita chance de ser vencedor. Então, não sei se quer completar aqui. Só complementando a questão dos ativos, por que o tempo não contou, eu acho que você quis dizer por que o juiz não manteve, né, a nulidade para os ativos, né? Ou anulou para os ativos. É porque o juiz está falando substancialmente de aposentadoria ali, de direitos adquiridos mesmo, direitos adquiridos que são uma garantia da Constituição. Então, quando ele fala que os aposentados, quem tem direito adquirido, é a tempo de serviço para aposentar mesmo. O ativo não tem, por isso que estaria excluído aí. Na modulação dele, ele colocou esse critério. O prejuízo, o professor Marcelo já falou, o apoio da Universidade, da Procuradoria-Geral, ele sempre vai acontecer, e aí, dependendo da situação individual, cada um precisa ver o que vai fazer, como vai encaminhar a sua vida. Mas na ação judicial, sem dúvida nenhuma. E a pergunta do concurso, o juiz não fala concurso no estatutário, é exatamente isso que não tem, né? Tem concurso no seletista, e ele excepciona quem tem concurso no seletista. Então, a sentença não dá margem para outro entendimento, é para esse mesmo. É quem fez concurso, ainda que no regime seletista. Por que o quê?
a listagem aí é o Gilmar. Aí precisa ver, a gente precisa sentar da ação. A Procuradoria comunicou quem precisava comunicar. E, assim, não, mas a gente não informou as pessoas, né? É isso a pergunta? Não entendi. Quando ajuizou a ação, eu não sei responder. A gente, quando recebeu a ação, comunicou os órgãos da administração e aí o sindicato ficou sabendo, porque eu tive conversas com o sindicato. Eu não sei como é que isso foi divulgado, disseminado para os servidores. Não sei responder. Não sei responder. Marcelo, Zé Luiz, do sindicato. Antes só... Peraí, Zé. Só um pouquinho nessa linha que a colega, acho que Lourdes, né? Levantou. Luciana. Isso, a Lúcia levantou ali. Nós temos trabalhado a listagem, inclusive como fornecimento de dados para a Procuradoria e para a Reitoria, na medida em que essa peça jurídica ela é muito delicada. Então, vamos só já deixar claro aqui que não é nenhum intuito ficar a questão da dificuldade de divulgar lista geral. O problema é que, justamente, como cada caso é muito individual, nós estamos abordando cada servidor para esclarecer o seu ponto de origem. Então, o que eu quero reforçar aqui, até que tenha um alinhamento, como a doutora Luciana falou, mais jurídico, com o cuidado que se tem, o próprio Ministério Público e o TJ, em relação a listagens em que um nome fica se comparando a outro, nós vamos tratar cada servidor, nossa central de atendimento está à disposição para tirar a dúvida de origem de cada um e a sua situação atual, inclusive quanto ao direito adquirido. Então, só para deixar claro que não foi nenhum objeto, em nenhum momento na reitoria, o debate sobre segurar ou não uma lista geral, tá? A lista ela é organizada conforme a situação, o promotor e o desembargador vai pedindo cortes de situações para cada análise e nós vamos fornecendo para o lado jurídico. Por isso que, mas nós não deixaremos de atender cada servidor que tiver dúvida na DGH sobre a sua procedência. Só a Luciana quer. A Procuradoria não fez a divulgação interna, mas a Procuradoria, na defesa desse processo, pediu a inclusão de todos os envolvidos no processo, exatamente para que tivessem a oportunidade de se defender no processo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, inclusive é uma coisa que vai ser levada adiante até como pedido de nulidade dessa sentença, para que ela volte, para que as pessoas possam se defender individualmente. Tá? Vamos lá, Zé, depois o Ângelo. A questão é a seguinte, como são dois regimes previdenciários, a Unicamp ela requer do INSS a compensação previdenciária para complementar aqui no estatutário. Acho que a questão do tempo dos ativos vai acontecer ao contrário. É isso que ele está perguntando. Se a Unicamp vai aportar o recurso previdenciário no INSS, que é para onde ele vai voltar se a sentença decidir dessa maneira para os ativos. Então, a Unicamp garante que vai ter o recurso tanto para os 8% do fundo de garantia e também o aporte do recurso para o INSS. Porque hoje ele está contribuindo com o regime previdenciário. E o que ocorre hoje é o seguinte, o Marcelo pode comprovar isso, porque nós estamos brigando para que o Estado que recebe o aporte do INSS, da compensação previdenciária, para os estatutários aqui da Unicamp, o Estado não repassa atualmente. Fica lá no SPPrev e a Unicamp pede e ele não repassa. Ele já faz a retenção lá e não repassa. A Unicamp vai ter que aportar ao contrário. Então, está garantido os recursos, tanto do fundo de garantia quanto do aporte para o INSS, para esses ativos? Essa é a pergunta. Olha, eu quero complementar um pouco do que o Zé Luiz falou. Eu acho que hoje aqui, pessoal, é bom que a gente saia sem nenhuma dúvida, se possível. Então, acho que o tempo aqui é uma coisa que precisa nos ajudar. Mas as perguntas, elas têm a sua profundeza, se essa é a palavra correta. A preocupação do Geraldo, ela é preciso analisar. Primeiro que é o seguinte, na decisão do juiz, vamos aqui por analogia, ele vai decidir, vamos para o pior cenário. O pior cenário, gente. Ele decide que, de fato, o ato é nulo. Então, ele está anulando o quê? A assinatura de quem fez a mudança de regime. Ele não está anulando nenhum emprego e não está anulando essas outras coisas. Ele está anulando o quê? A assinatura de quem fez a opção. Essa é uma coisa. A outra coisa,
Na decisão, se ele escrever lá, torna nulo-se o processo e que a Unicamp faça o ressarcimento nas instituições adequadas, que é a INSS, que é a Fazenda, para todos os trabalhadores, é uma coisa. Se ela não fizer nada disso, tornar nulo, a pergunta do Geraldo tem que ficar claro para a gente aqui. Nós vamos ter que fazer um pedido individual para que a reitoria faça todos esses repasses, ou nós vamos precisar entrar com uma ação judicial contra a universidade, para que a universidade, então, faça todos esses repassos que a gente está discutindo aqui, que vai na linha do que o Zé Luiz também colocou. Isso tem que ficar claro para a gente, para todos nós aqui. Porque não que isso nos deixa feliz, não é isso. O que nos deixa feliz é que não tivesse essa ação. Mas, pelo menos, a gente dorme um pouco mais tranquilo. Isso, se é que a gente dorme, isso precisa ficar claro para a gente aqui, porque você já imaginou que a gente, daqui a pouco acontece isso, aí nós temos que entrar com um pedido para a reitoria. A reitoria demora o prazo adequado lá, que é o prazo, né, que a lei manda para responder. Aí responde o seguinte: olha, em face da ação, nós não podemos fazer isso de forma automática, você tem que entrar com uma ação na justiça. A Unicamp, por lei, é obrigada a recorrer, até porque é por ex ofício. Entra lá, ela tem que ir recorrendo. Quantos anos isso vai levar para quem já está esperando para se aposentar daqui 1 ano ou 2 anos, ou já ter o tempo de aposentadoria? Então, essas coisas precisam ficar claro para todos nós aqui, para a gente voltar para o local de trabalho com um pouco mais de tranquilidade, e até porque isso aqui está sendo gravado, e essas gravações, se for necessário, espero que não seja, que aconteça isso, possa ser usado também nos pedidos que os trabalhadores vão fazer para a reitoria. E, por último, tem coisas no Estado, na União e no município, que é meio que absurdo, que é redundante. Olha, para que pedir para a Unicamp cumprir uma lei de 91, se todos os trabalhadores têm a sua declaração de imposto de renda lá na Fazenda? Era só pedir para a Fazenda. Por que tem que pedir para a Unicamp para depois pedir para a Fazenda? Era só pedir para a Unicamp. Mas, enfim, né, nós temos tudo isso, essas leis que acontecem no país, que ninguém conhece elas, mas elas existem e acaba dando essa confusão. Então, precisa ficar muito claro essa dúvida que o Geraldo levantou e que o Zé Luiz acabou de complementar aqui. Muito bem. Mais questões? Pois não. Aqui. Bom, meu nome é Elizabeth, trabalho na biologia e sou da diretoria do sindicato. Eu quero fazer 2 perguntas e quero fazer uma observação. Eu entendo que a ação ela é contra a universidade, ela não é contra mim. Eu fui orientada pela universidade, foi colocado para mim que eu poderia fazer, eu tinha o direito do ex-Unicamp, eu fui lá e fiz. Eu fui orientada pela universidade. Então, a ação ela é contra a universidade. E eu estou envolvida no processo. Ponto. Isso é uma coisa. Uma coisa que eu gostaria de entender, eu não vou lembrar o termo que a doutora Luciana usou, mas ela disse que um dos motivos pelo qual pode pedir para anular a sentença é porque as pessoas não foram citadas. Mas não foram arroladas. Eu entendo que se as pessoas forem arroladas, aí a ação já não é mais contra a universidade, é contra a pessoa. E se a universidade está pedindo que as pessoas sejam arroladas, desculpem, é a minha opinião, a Unicamp está meio que tirando dela, porque se as pessoas forem arroladas, a minha pergunta é, elas é que vão ser citadas para se defender? Essa é uma pergunta. E uma outra pergunta que está pairando aí, que as pessoas estão perguntando, é assim, nós temos direito adquirido, tudo bem, mas tem pessoas que vão adquirir esse direito em fevereiro. E todo mundo sabe que é a primeira instância, que vai demorar, porque eu estou no primeiro grupo, eu estou acompanhando passo a passo, eu sei que isso demora. Mas a pessoa que se aposentar em fevereiro, a pergunta é, qual é o plano B da universidade para essa pessoa? Porque ela está no processo. Ela vai entrar com o pedido de aposentadoria, vai publicar a aposentadoria, ela vai se aposentar, ela vai morar no interior do Mato Grosso, e aí acontece o resultado da sentença. A Unicamp pensou nesta situação? Por que eu estou colocando isso? Não é besta, não. Porque quando nós passamos por aquele outro processo, eu lembro, professor Marcelo, que nós, do outro grupo, nós chamamos os candidatos para conversar, inclusive perguntando isso.
E o senhor tinha dito o seguinte, a reitoria tinha que ter um plano B. Eu queria saber se está sendo discutido o plano B. Porque, para mim, o plano B é essa pessoa de fevereiro. Porque quem tem direito adquirido, para mim, está claro. Quem já se aposentou, está claro. Quem morreu, então, nem se fala. Mas é uma preocupação, gente. É uma preocupação. Em relação ao sindicato, eu, na época que chegou isso na universidade, eu cheguei na Unicamp por volta de umas 7h30 para distribuir boletim e recebi uma mensagem no WhatsApp falando que Beth, você está sabendo que as pessoas que mudaram... Tudo isso aí. Falei, não estou sabendo, mas vou procurar saber. Primeira coisa que eu fiz, liguei para a doutora Luciana. Lembra? Liguei para a doutora Luciana, falei, doutora Luciana, o que é isso? Porque eu não sei, porque é assim, o que é isso? Aí ela falou assim, a gente já está sabendo, nós acabamos de receber. Eu falei, mas eu preciso entender, porque as pessoas vão questionar o sindicato. Eu preciso entender. Aí eu e o Marcílio subimos depois, por volta de umas 9h e pouco, na reitoria, para conversar a respeito. E o que nós conversamos? Sindicato e procuradoria. Vamos aguardar que a Unicamp vai entrar, eu não lembro se era com recurso, não sei. Aí eu falei assim, mas quando que as pessoas vão ser avisadas? A gente não tinha essa lista que a gente tem agora, que está rolando aí com o nome das pessoas. Então, o que foi? E as pessoas também têm que entender, gente, aí já é uma opinião minha pessoal, que muitas coisas a gente tem que estudar para poder a gente saber qual passo que a gente vai dar. Porque senão você acaba dando arma para o bandido. Então, expor as pessoas naquele momento, sem a Unicamp ter recebido, a Unicamp não tinha recebido aquele... Assim, o papel oficial lá para entrar com recurso, a gente começa a falar, a gente começa a mexer, você começa a atrapalhar. Então, realmente, a doutora Luciana tem razão. A gente sabia, sim, a gente ficou sabendo naquele dia, mas a gente tem que estudar o caso para poder divulgar, até por conta do que está acontecendo agora. E tem uma outra pergunta que eu quero fazer, que ninguém faz, mas eu não sei. Eu não sei, então vou perguntar. Concurso público, processo seletivo. Concurso público é só para cargo, processo seletivo todos nós aqui fizemos. Isso é muito importante esclarecer, porque no nosso grupo, eu fui na audiência lá em São Paulo, que aquele cara lá falou que a gente não tinha prestado concurso, e aí, não, mas eu prestei concurso. Fui olhar no meu processo de vida funcional, não prestei concurso, eu passei por um processo seletivo. Então, isso é muito importante, porque tem gente que não está aqui que tem essa dúvida, e eu tenho essa dúvida. Então, quando fala assim, quando a doutora Luciana falou que caiu o número de 267, é de quem prestou concurso público para cargo ou processo seletivo. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Tá? E aí, essa coisa que o Ângelo colocou, eu acho assim, a gente tem que sentar, sindicato, tem que sentar com as pessoas, tem que tirar a dúvida, porque eu li o processo também na íntegra. Eu li ele todinho, eu tenho a cópia dele, e assim, a coisa não é tão simples, é demorada. Doutora Luciana, doutor Otacílio, na nossa reunião também foi dito, e eu queria saber, para tranquilizar quem está aqui, que naquele outro grupo, algumas pessoas entraram com aposentadoria e estava publicado tudo, mas que não estavam sendo homologadas e que a Unicamp estava tomando as medidas cabíveis. Eu gostaria de saber como é que fica e como é que está isso. Tá? Então, gente, é assim. E abrir um canal, Gilmar, na minha opinião, abrir um canal na DGRH de conversar com o funcionário, como a gente fez no outro grupo, que eu acho que esse canal funciona muito bem. Eu não sei se estão conversando com você, né? Mas comigo conversa. Abrir esse canal para o grupo conversar diretamente com a DGRH. Até porque essa listagem que o pessoal está pedindo, eu acho que não fere muito a questão de divulgar, porque nós somos tudo colega de trabalho. Se meu colega aqui está na lista e eu estou na lista, eu quero saber que eu vou dar apoio para ele vai dar apoio para mim. Entendeu? Ou então abrir um grupo só das pessoas, aí para as pessoas trocarem ideia. Eu acho que vai ser legal. O nosso grupo funciona muito bem. Sim, já tem um grupo. Aqui tinha uma pergunta, vamos terminar aqui, aí com relação aos membros da mesa, há situações que são semelhantes às nossas, sei o caso do Unesp, Universidade Federal de Itajubá, onde houve esta mudança e não houve questionamento. Existe alguma razão pela qual não houve esse questionamento? E foi realmente após 88, pessoas foram admitidas antes de 88,
um processo seletivo, não era concurso público. Existem situações análogas que os senhores têm conhecimento para que a gente possa entender um pouco, ter alguma esperança? Obrigado. Eu queria responder aqui o que o Ângelo colocou. Veja só, essa é uma sentença que julgou esse assunto sem instrução do processo. Nós tínhamos pedido que fossem integrados ali todas as pessoas, porque o ato que está sendo impugnado é um ato de opção do servidor perante a universidade. É importante que tenha no processo o depoimento, se for necessário, mostrando que isso foi... Não é uma coisa que é uma vantagem que alguém obteve. Isso foi uma decisão da universidade, no seu conselho diretor, que as pessoas contribuem para o SPPREV, antes para o IANSP, há muitos anos. É injusto agora esse tipo de decisão. Mas vamos supor que essa decisão, que eu acho que isso não vai acontecer, prevaleça. O professor Marcelo já colocou, na universidade, ela não tem débitos judiciais. Todos os débitos dela são pagos no prazo. Se houver um débito dessa universidade, não precisa ser judicializado. A universidade vai repor. Agora, a questão das previdências, esse é um mecanismo constitucional de compensação das previdências. A Unicamp, nem que queira, ela pode ser parte desse processo. Isso é uma coisa que acontece automaticamente entre a Previdência Geral e a Previdência própria, e acontece todo dia, dos dois lados. Então, não vai ser diferente do que acontece hoje. Luciana. Para comentar um pouquinho o que a Beth falou em relação à inclusão das pessoas no polo passivo da ação, né? Beth, o nosso entendimento foi o seguinte, e continua sendo, essa ação é contra a Unicamp e ela é contra os atos. Esses atos, eles, mesmo sendo contra a Unicamp, se eles forem anulados, eles vão ter implicação na vida das pessoas, mesmo elas não se defendendo. Então, seria a oportunidade de cada um também se defender. A Unicamp não está saindo do processo para que as pessoas entrem, isso é uma coisa importante, a Unicamp continua no processo, só que ganha corpo com a participação dos envolvidos. Então, o nosso entendimento foi esse, para fazer esse pedido na contestação. A ideia não é tirar a Unicamp e deixar só as pessoas com o assunto, em hipótese alguma. Na verdade, é que todos participem do processo, porque a nulidade desse ato ela impacta na vida de cada um. Então, você se defendendo ou não, você sofre os efeitos dessa sentença. Então, esse é o argumento. Não, quem sofre o efeito da sentença tem que participar do contraditório. Então, a gente foi nesse caminho. Em relação a concurso para cargo e para cargo, não temos cargo na Unicamp, só tem cargo o docente. A gente tem um projeto de lei lá encaminhado para fazer a nossa lei de cargo. Então, é o concurso na função. Então, todo mundo que fez concurso para a função pode chamar de processo seletivo, pode chamar de concurso, pode chamar do que quiser, mas se houve uma seleção para a admissão dessa pessoa, desse servidor, deve ser considerado como um concurso para essa função. Se a gente for ficar nessa discussão de cargo e função, a gente se perde, porque a Unicamp tem a sua lista de funções, não de cargos, para servidores de apoio. Ok? Deixa eu fazer... Vamos tentar ir fechando, tá, gente? Aqui, deixa eu fazer um comentário geral que é importante. Nós consideramos que essa sentença é equivocada. Eu quero deixar isso bem claro, porque as pessoas têm que entender a posição da administração. Nós vamos ir até o fim na defesa da universidade, principalmente na defesa de cada funcionário. E tudo que teremos que pagar, eventualmente, no caso do pior cenário, que a gente não acredita que aconteça, a universidade naturalmente pagará. Isso é algo que tem que ficar claro. Nós entendemos que a sentença é absurda, que as pessoas não podem ser prejudicadas por uma situação que ocorreu lá atrás, e justamente, aí, eu sei que aí a Beth está no sindicato, o Zé e tal, querem, né? A ideia de colocar as pessoas é
justamente, ao não colocar, a gente vai solicitar aí a nulidade dessa sentença como um todo, porque as pessoas não tiveram a oportunidade de serem ouvidas. Então, não é querer, como você disse aí, querer tirar, né, a universidade do assunto, pelo contrário, é querer defender cada um de vocês que está aqui previsto. Então, eu quero deixar isso muito claro, com muita tranquilidade, e, além disso, é importante que as pessoas se comuniquem e tal, mas o cuidado com a exposição dos nomes, com a discussão, e o lado ruim desses grupos, né, que acabam surgindo de WhatsApp e tal, que a angústia e a ansiedade, ela se propaga com muita facilidade. Então, há de tudo, boataria, gente que acha isso, acha aquilo, começa todo mundo a ficar nervoso, às vezes completamente à toa. Então, nós também não temos problema nenhum de divulgar, etc. Não é algo que seja absoluta, não é sigiloso nem nada. Só que tem que pensar direitinho se vale a pena ou não essa ação. Aqui o DGRH está à disposição para responder todas as dúvidas individuais, cada caso, verificar, etc. Não há problema nenhum. Aqui é uma coisa pessoal minha. Minha preocupação pessoal é que esse negócio, às vezes, olha, vocês veem aí no dia a dia mesmo, né, na recente eleição que tivemos aí, né, o que tem de fake news o tempo todo, né, pessoas que comentam e falam, e qualquer coisa que aparece. Então, com esse cuidado também, não há problema nenhum com relação a isso, tá? Então, simplesmente um cuidado especial de evitar o pânico, digamos assim, desnecessário, que nós aqui, com toda tranquilidade, faremos a defesa de cada um de vocês e da universidade como um todo. Tá bom? Tem mais uma pergunta, eu vou fechar agora, tá? Mais uma questão lá atrás? E uma ali. Vamos lá. E a gente vai fechando. Mais uma aqui. Eu fiquei com uma dúvida lógica, se é assim que eu posso dizer. Eu entendo o argumento da PG de arrolar os funcionários como partícipes do processo, me convenceu isso. Mas fiquei pensando no pior cenário, né? Caso isso seja recebido e que entremos todos juntamente com a universidade, no caso de perdermos e também no pior cenário, no caso de, por alguma questão, inclusive, de caixa e tal, a gente tenha que mover individualmente alguma ação contra a universidade, me parece que não é lógico, né? Porque entrei num processo, como é que entraria num processo que... Então, eu queria saber, do ponto de vista jurídico, se uma coisa anula a outra. Tá. Essa é a minha questão. Obrigado. Pois não? Em fevereiro, em março, se esses vão estar excluídos da ação com o tempo também. Certo. Mas tinha mais uma. Outro grupo similar, casos similares, de 88, que já está no tribunal, já está na terceira instância. Uma decisão desfavorável desse grupo poderia repercutir sobre o grupo de 84? Tá. Vamos. Acho que não, mas vou deixar aqui para responder. Sobre as questões colocadas, veja, deixar eles também responderem, mas aqui eu não vejo absolutamente nenhum problema. A questão toda que se coloca aqui, como já foi mencionado, esta ação contra a universidade afeta as pessoas. Ao afetar as pessoas, essas pessoas que são afetadas têm que ser ouvidas na ação. Certo? Isso faz toda a lógica. Vamos supor, como você disse, um caso do pior cenário, que a coisa aconteça, provavelmente a ação já trará, né, o que a universidade deve fazer. Se no eventual caso
de ter que entrar com uma ação contra a universidade, é perfeitamente possível, porque você pode dizer, olha, já mencionei ali na própria sentença que foi contra a minha vontade, eu fiz isso, aquilo, não tem problema nenhum. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão do tempo, no nosso entendimento, volto a repetir, quem tem o direito adquirido, tem o direito adquirido. Hoje está respeitado. A sentença a que está colocada aqui tem que ver a questão da data. Então, não proibiu aposentar, não proibiu fazer nada, vamos ver. Então, aqui eles vão responder. E com relação à sua pergunta do outro grupo, deixa o pessoal responder, que é outro caso aí. Então, só confirmando o que o professor Marcelo já muito bem falou, é isso mesmo. Então, porque uma sentença aqui transitada em julgado, que é quando ela vale, né, a partir de quando ela tem que ser executada, ela não pode ser desconstituída numa ação individual. Então, você provavelmente nela vai conter tudo o que se precisa para cumprir, e se você precisar entrar com uma ação contra a Unicamp, você vai até reforçar o que já está naquela outra. Então, é isso mesmo. A outra questão era... A sentença não transitou em julgado. Repito, então, a partir do momento que ela transitar em julgado, aí sim pode ter algum problema de alguém se aposentar depois. Mas até o trânsito em julgado, que é uma coisa que a gente reputa que vai demorar, quem for implementando o direito está dentro da sentença. Okay? 85, 88. 85 e 88 é outra discussão, outro grupo, outro tipo de ação. Ela está discutindo uma norma da universidade, não atos. Então, é outra coisa. Não é para repercutir, não é para repercutir. São outros fundamentos de ação também. Tá bom? Bom, pessoal, vou fechando. Eu queria, só como recado final, dizer que a gente está aqui sempre à disposição. Eu pedi particularmente aqui ao pessoal marcar essa reunião, porque eu comecei a receber também um monte de questionamentos, perguntas, eu percebi que cada um tinha uma informação, e o que a gente gostaria e gosta de fazer é realmente deixar tudo transparente, mostrar realmente as ações e as questões que a gente está fazendo, e naturalmente está sempre à disposição para discutir as questões que possam aparecer. Tá bom? Então aqui tem a DGRH, pessoal da PG, todo mundo à disposição, e quero que deixar talvez esse recado novamente. A universidade está tomando conta, fazendo de tudo para reverter essa sentença e realmente fazer o que é justo com cada um de vocês, cada um dos trabalhadores que dedicou, afinal de contas, a vida à universidade. Tá bom? Obrigado, gente.